Vossa Senhoria avalia que essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. O senhor mesmo pontuou isso, tá certo? Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Tá? Poderia ter sido amenizada? Poderia, sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares, mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. Em diversas ocasiões, Vossa Senhoria queixou-se da relação do governo federal com a China. No dia 6 deste mês, reiterou essa posição, ao atribuir o atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo, o IFA, fundamental para a produção dos imunizantes, a postura do governo federal com aquele país, que é, como sabemos, o principal fornecedor de insumos da Coronavac. Pergunto, quais episódios Vossa Senhoria considera mais graves para prejudicar as tratativas do Butantan na obtenção de insumos para a produção da Coronavac? Senador, vou me permitir usar uma imagem. A China hoje é o maior exportador de vacinas para o Covid do mundo. Ela não é o maior produtor. O maior produtor é Estados Unidos e Europa. No entanto, a China é o maior exportador. 30% das vacinas que a China já produziu, e ela tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas, e ela está vacinando em massa a sua população. Ela já exportou mais de 300 milhões de doses para mais de 100 países. Então, a imagem que eu uso é o seguinte, né? Nós temos 100 vizinhos. 99 dos vizinhos, né, são vizinhos cordiais, nos tratam bem, né, vão na nossa casa sempre com um grande prazer, nos convidam para ir na casa deles. E um vizinho é o mal comportado, quer dizer, aquele que sempre tem sempre tem uma observação a fazer. Aí na festa de fim de ano, o senhor vai chamar aquele vizinho ou o senhor vai chamar os 99? Então, isso é senso comum, tá certo? Não precisa dizer que tem problema de relacionamento. Isso é senso comum. Quer dizer, cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm um grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Tá? Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demoram mais de mês para ser resolvido. Então, nós que estamos na ponta, sentimos isso, sentimos nós, a Fiocruz também sentiu essa dificuldade, né? Então, negar isso não é possível. Né? Tenho aqui, doutor Dimas, uma publicação da revista Veja, do dia 21 de maio de 2021, que a Sinovac pediu, durante um encontro com o embaixador brasileiro em Pequim, que o governo federal adotasse postura positiva com a China. Vossa Senhoria compartilha desse desconforto sentido pela direção da Sinovac? Olha, antes dessa reunião do embaixador França com os representantes da Sinovac, houve uma reunião do ministro Paulo Guedes, do ministro Queiroga, e do ministro França com o embaixador da China, e eu fui convidado, juntamente com a doutora Anísia. E o embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. O ministro França tem, muito recentemente, feito essa interlocução, tem ajudado essa interlocução, e o distensionamento, vamos dizer assim, dessa relação, pode já ter o seu primeiro reflexo nessa liberação recente de insumos, que ainda são num volume pequeno, mas já é uma sinalização muito positiva de que está havendo aí um diálogo mais proveitoso nesse sentido. Algum outro representante estrangeiro já reclamou das agressões à China por representantes do governo federal brasileiro? O senhor sabe informar? Não tenho conhecimento, Salvador, não tenho conhecimento. Tá. Uma postura adequada e pragmática do governo federal ajudaria na obtenção de mais insumos?
Indiscutível, indiscutível. Tá? Por que, se puder precisar com os nossos trabalhos? Senador, a China é o maior fornecedor de insumos na área médica para o Brasil, sem falar nas outras áreas. Né? A China é uma potência na área de biotecnologia. Né? Então, uma parceria pragmática nesse sentido traria, sem dúvida nenhuma, enormes vantagens, né? Enormes avanços tecnológicos, né? Enormes possibilidades de cooperação. Né? E num momento em que as vacinas são necessárias para o mundo, mas não para o mundo rico. A gente tem que pensar, por outro lado, as vacinas são necessárias para o mundo pobre, tá? Para o mundo dos países em desenvolvimento. Porque se nesses países não tiverem vacinação, a pandemia não será controlada em lugar nenhum do mundo. Então, é fundamental que houvesse, por parte de países em desenvolvimento como o Brasil, por parte de países como a China e outros países como a Índia, né, uma cooperação maior nesse sentido de fornecer grande quantitativo de vacinas, principalmente para os países mais pobres, porque é lá que nós vamos ter o grande problema dessa pandemia. Né? Por meio do ofício 133, que tenho aqui, de 15/4/2021, o Butantan solicitou interveniência do Ministério da Saúde e, eventualmente, do Ministério das Relações Exteriores para que fossem feitas gestões junto ao governo chinês, com vistas ao fornecimento de IFA para a fabricação de vacinas. Vossa Senhoria tem conhecimento se o governo federal interveio para que os insumos para a produção da Coronavac fossem liberados? Essa iniciativa foi do ministro Queiroga, que se colocou desde o primeiro momento muito favorável a qualquer tipo de aproximação, né? Ele que nos convidou para essa reunião com o embaixador e, da mesma forma, o ministro França. O ministro França tem ajudado já lá diretamente na interlocução com as autoridades chinesas, né, e com a própria Sinovac.